Vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 44 até o 50. E destacamos o versículo 45 que diz assim: Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. O tema de hoje é o chamado ao ministério. Nós estamos acostumados a ouvir que fulano tal foi chamado para ser pastor. Fulano tal foi chamado ao ministério, que é a mesma coisa. Mas para acontecer este chamado, é necessário primeiro um outro chamado, o chamado para estudar a palavra de Deus, e aí ser pastor. Nós não podemos atropelar isso. Alguém já é pastor sem o conhecimento. Isso não tem como. É necessário ter um bom conhecimento. Por isso, a igreja ela se ocupa com estas pessoas que são chamadas ao ministério para colocar num seminário, onde estuda-se a palavra nos originais, que é o hebraico e o grego, e um pouco também de aramaico, mas também estuda-se latim, e é preciso estudar a língua natural do povo onde está o seminário, que aqui no Brasil é português, mas na Argentina é espanhol, México é espanhol e assim por diante. Estados Unidos é inglês, na Alemanha é alemão e assim por diante. Mas nós também, ao irmos para o seminário, nós temos que aprender um pouco mais do que só isso. A maior parte dos escritos teológicos são em inglês. Então precisamos também aprender um pouco de inglês. Mas os mais antigos ainda, os escritos foram escritos em alemão. Martinho Lutero, por exemplo, escreveu praticamente tudo em alemão. Mas também muitas coisas foram escritas em latim. Veja que existe uma enormidade de coisas que nós temos que saber em relação a línguas. Mas também nós temos países que são vizinhos nossos e nós podemos aprender também o espanhol. Ser pastor não é assim tão simples, não. Os discípulos, eles andaram com Cristo durante 3 anos. Tiveram o melhor de todos os professores que existiam no mundo, ou que ainda possam existir, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo Salvador. E do jeito que eles foram chegando para perto de Jesus é também interessante. Algumas pessoas se incumbiram em convidar, mas convidar aqueles que Deus estava querendo convidar. Aqui no caso de Filipe, chamando Natanael e afirmando para ele: olha, achamos aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento, o Messias. Achamos ele e ele está aí, vamos junto. Então Jesus fala para ele: Natanael, eu já sabia que você estava sentado lá naquela figueira e sabia antes de Filipe falar com você que ele iria falar para você. Ou então, o conhecimento de Jesus era também orientado pelo Espírito Santo na cabeça de Filipe para convidar Natanael a ser pastor, ou então apóstolo, que depois também podemos dizer pastor. Assim, muitas pessoas são chamadas nos nossos dias para o ministério. Só que Natanael, ele falou uma frase, que ela é uma frase até de gozação, ela é bem interessante. Quando Filipe falou que Jesus era de Nazaré, ele falou: espera aí, mas pode surgir alguma coisa boa lá de Nazaré? São aquelas brincadeiras que muitas pessoas fazem. Jesus não se importou com isso,
mas ele convidou ele para o ministério. Nós não podemos prever quem é que vai ser convidado por Deus para ser pastor. Muitos pais até querem que seus filhos se tornem pastores, mas isso não funciona dessa forma. É Deus que convida. No caso de Filipe, que convidou Natanael, foi o Espírito Santo que influenciou Filipe a fazer isso. Ser pastor é uma tarefa magnífica. É muito boa, porque lida diretamente com Deus. Deus que vem cedendo para nós, pastores, a palavra, o estudo, a teologia, a Bíblia, tudo que nós precisamos para pregar da melhor forma para o povo. E esta melhor forma é falar do Evangelho de Jesus Cristo, falar que Jesus Cristo é o Salvador. E é isso que Filipe foi fazer depois, foi Natanael, foi Pedro, João, Tiago, André, todos esses discípulos foram fazer somente isso, pregar o Evangelho de Cristo, falar para as pessoas que Jesus já veio. E esse que eles estavam seguindo era o próprio Cristo, o Messias prometido. Para nós é mais fácil ainda porque Jesus já fez toda a obra, subiu aos céus e nós o aguardamos no retorno, Jesus voltar para o juízo final. Enquanto isso, sendo pastores, sendo congregados, sendo cristãos de forma em geral, vamos aproveitar a oportunidade de falar da boa notícia de que Jesus Cristo é o Salvador. Ele já cumpriu toda a sua obra de salvação. Nós temos o perdão. O perdão está aqui entre nós. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado porque ainda chamas jovens para o ministério. Outros tantos já adultos também ao ministério. O pastor precisa pregar a tua santa palavra. Por isso o Senhor o ensina, e ensina de forma muito agradável. Por isso também nós te agradecemos por nós podermos ter um pastor, nós termos a pregação da palavra e os sacramentos. Ajude para que o nosso pastor seja sempre bem instruído pelo Espírito Santo e também amparado pelo teu poder para que ele possa fazer aqui a tua santa vontade. E a todos nós, congregados, cristãos de forma em geral, possamos aceitar este pastor que o Senhor chamou para ser o nosso pastor, para que ele possa pregar o Evangelho de Jesus Cristo aos nossos corações. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.